Olá, você está na terceira temporada da Reconnect. Você sabe o que é tarô? Qual a sua origem? Como ele pode te ajudar? Saiba agora com Paulo de Airá na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, como diz meu irmão Roberto Leão. Você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião, aqui da TVC, canal 5.1, HD, afiliada à TV Cultura. Lembro você do nosso canal no YouTube, que é Reconnect Brasil, vai sair aqui, que vai ter esse e todos os outros programas anteriores para você ficar sempre reconectado aqui com a gente. Se você não quiser ver o nosso rostinho bonitinho, só quiser ter acesso ao conteúdo, vai lá no Reconnecast, que é o podcast da Reconnect, nas plataformas Spotify ou Deezer. Sempre comigo aqui nessa reconexão espiritual, onde nós fizemos agora, no último dia 15, um ano de Reconnect. Um ano reconectando pessoas, 40 episódios, várias lives, mais de 35 convidados. E aqui comigo sempre, dividindo anteriormente a bancada, agora na época da pandemia, a gente respeitando o distanciamento social. A gente inventou aqui uma maneira de sempre manter vocês reconectados e não perder o foco em vocês, nos programas. Estamos fazendo aqui através das plataformas digitais. O meu amigo Roberto Leão. Olá, Bernardo. Bota o outro óculos aí que ficou mais legal. Olha aí, olha que beleza. É porque eu não enxergo sem os meus óculos. É só o meu style, o meu estilo casual. Casual, tá certo. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Que números, hein? Muitos convidados. 40 programas, 35 convidados passaram aqui. Hare Krishnas, budistas, esotéricos, magistas, cartomantes, pais de santo, mães de santo, pastores, padres, reverendos. Mantendo o nosso foco na pluralidade, que é o que nos interessa, falar sobre espiritualidade de forma ampla, plural, livre de preconceito. E hoje, para o nosso prazer, temos uma figura que foi muito emblemática, um programa que deu muita repercussão, foi muito interessante. Nosso amigo querido Paulo de Airá, de volta para falar agora sobre tarô. Ele que falou com a gente sobre baralho cigano. Então seja muito bem-vindo de volta, Paulo. É um prazer ter você aqui de volta com a gente. Rapaz, o Paulo é um dos poucos convidados que retornaram, né? Então a gente teve, se eu não me engano, 4 convidados que retornaram para falar, claro, de outros assuntos. E o Paulo, nosso amigo Paulo de Airá, que é o nosso amigo pessoal também, nosso convívio, é um grande parceiro aqui da Reconnect, que acreditou na Reconnect aqui desde o começo, né? No primeiro convite que a gente fez, ele já topou, vou na hora, e abrilhantou aqui falando sobre baralho cigano, e hoje vem falar aqui sobre tarô. E aí, meu irmão, obrigado aí por aceitar nosso convite de novo. Primeiramente, boa tarde, né, Roberto? Boa tarde, Bernardo. É um prazer estar aqui novamente. Cada vez eu fico muito entusiasmado, muito empolgado, né? Porque realmente o programa Reconnect, ele traz muita repercussão. Muitas e muitas pessoas foram alcançadas. A gente conseguiu ajudar muitas pessoas através do programa, né? Com certeza. Muitas pessoas nos procuraram e teve uma repercussão incrível, né? Que a gente nem imaginava o tanto que ia ser tão entusiasmante, uma coisa magnífica, que foi o programa que fizemos de baralho cigano. E hoje a gente vai falar do pai da cartomancia, o tarô, né? Que é a origem, o pai de tudo, né? Vamos falar sobre o tarô, vamos ver também o que é que você adquiriu na sua... Porque a espiritualidade ela é muito dinâmica, né? Então a gente vai vivenciando cotidianamente e vamos crescendo e vamos evoluindo, que essa é a missão, esse é o foco, é para isso que estamos aqui. E queremos saber, além do tarô, o que é que mudou na sua vida, fora que você emagreceu, eu tô vendo, tá mais cabeludo, né?
O Paulo é o nosso consultor oracular. O cara ele é instrutor de baralho cigano, de tarô, de Fá, jogo de búzios, porrinha. O Paulo é um oraculista de mão cheia, rapaz. O cara é o nosso Não, o Paulo consultor para oráculos. é aquele cara que olha para você e acho que ele tem uma sensibilidade de conexão, reconexão Direta. com o espiritual tão direta que ele olha e tem sempre uma palavra que é bem certeira. Isso é bacana. Isso é um dom, né? Gratidão, Bernardo, gratidão, Roberto, pelas palavras. E a gente está aqui para falar desse oráculo lindo, porque o oráculo ele está na vida da humanidade desde que o homem começou a querer ter dúvidas sobre o seu futuro, né? Sobre o que é que iria acontecer. Então, ele começou a jogar jogos de sim ou não, e assim começou-se a consultar uma espiritualidade, né? Então, o oráculo ele faz parte da intimidade espiritual de muitas pessoas em muitas nações, nos chineses, nos hinduístas, nos árabes, né? No povo do Egito, da Atlântida, que é uma sociedade que, segundo alguns espiritualistas, existiu. E a gente tem muito que falar sobre tudo isso. Essa busca, né? Essa busca pela explicação através de oráculos é uma coisa que é humana e vem com o ser humano desde sempre. Paulo, qual é a diferença, já que a gente já falou sobre baralho cigano, qual é a diferença pro tarô? Você falou que o baralho cigano, se você perdeu, inclusive, o programa com o Paulo de Herá sobre baralho cigano, você vai aqui, ó, vai ter o linkzinho na nossa página, no nosso canal do YouTube, você vai lá e assiste o Paulo, que o programa sobre baralho cigano tá fantástico. Então, no baralho cigano, Paulo, você falou que quem responde pelo baralho não é nenhuma divindade, não é nenhum espírito, ao contrário do que muitas pessoas vendem por aí, né? Porque minha cigana responde pelo meu baralho, o meu cigano responde pelo meu baralho, o meu Exu responde... E você desmistificou, isso foi, eu acho que foi o ápice do nosso programa. Então, mas qual é a diferença do tarô pro baralho cigano, Paulo? Tá, vamos lá. Primeira coisa, o que é o tarô? O tarô é uma estrutura de cartas e tem 78 cartas, tá? Divididas em 2 grupos. Tá? O primeiro grupo são chamados arcanos maiores, que são 22 arcanos maiores, e um número do segundo grupo de 56 arcanos menores. Tá? Então, eu coloquei aqui na minha mesa alguns exemplos. Primeiramente, a gente saber o que é o tarô, tá? Para a gente poder diferenciar o tarô de qualquer estrutura. Aqui nós temos cartas desse tarô chamado Tarô de Marsella, tá? Uhum. Aqui temos a carta do Imperador, tá? Isso aqui faz parte do grupo de arcanos maiores do tarô, que são compostos de 22. Temos o Imperador, temos o Sumo Sacerdote, ou seja, que é o Papa. Nós vemos uma ligação desse tarô muito medieval, porque temos 2 figuras medievais aqui, como o Papa e o Imperador, né? Que não são de estruturas egípcias, nem são estruturas sim medievais. Temos estrutura aqui, com arcano maior também, a carta do diabo, um diabo hermafrodita, né? Como você vê aqui, que vai em contradição a tudo que era a questão da igreja. Temos carta como a papisa, né? Temos carta como o louco, que é o bobo da coxa, tá? Ou seja, você vê que o tarô é uma estrutura muito medieval. E essa estrutura começa com a carta do mago, tá? A carta do mago é a primeira carta, o primeiro arcano, e antes dele vem o arcano do louco, tá? Isso aqui na escola inglesa, tá? Porque existem 2 escolas de tarô. A escola inglesa, que foi muito formada pela Golden Dawn, pela visão dos grãos-mestres da Golden Dawn, e a escola francesa de tarô, que era muito baseada nos pensamentos de Elifa Levi, né? Então, temos os arcanos maiores e também temos menores, que são arcanos, 56 arcanos, divididos em 4 naipes, tá? Aqui nós temos um exemplo de uma carta do naipe de ouro, né? Aqui temos o 7 de ouro, tá? E naipes também como espada, como copas, aqui é a carta de espada, tá?
Aqui nós temos o 8 de espada dentro dessa estrutura. E esse aqui é o mais famoso tarô, mais conhecido do mundo, como o tarô de Marsella, tá? Uhum. Então, para ser tarô, a primeira coisa que existe é que tem que ter essa estrutura de 22 arcanos maiores e 56 menores. O baralho cigano, ele veio, a história do baralho cigano a gente já falou no programa, mas ele veio de uma segunda estrutura chamada baralho comum, que é o baralho que a gente joga pôquer e tal, e desse baralho comum era jogado um jogo chamado jogo de piquet, na Europa, principalmente na França, tá? E desse jogo de piquet, que era de 36 cartas, um alemão chamado Johann Caspar Hetzel, ele criou essa estrutura que depois ficou conhecido como Lenormand, um baralho da cartomante Lenormand, que era a mais famosa cartomante do mundo. Então, a gente diferencia a carta do baralho cigano por ter 36 cartas, tá? E ter figuras que algumas somente religam a mesmas cartas do tarô, e o tarô que tem 78 cartas, tá? O tarô, a estrutura tarô, ela é 78 cartas. Tudo que passa que tem 56 cartas, né? Aqui como o tarô de Bellini, eu tenho na minha coleção. O tarô de Bellini, ele tem 50 e poucas cartas. É chamado de tarô, mas não é tarô porque não tem estrutura de tarô, tá? O tarô, ele tem que ter os 22 arcanos e os 56 menores. Então, a grande diferença é isso. Mas, Paulo, o tarô, ele precisa, então, de mais cartas do que o baralho? Ou seja, o baralho tem 36 e ele também é um oráculo mundialmente famoso, amplamente usado, né? Então, seria o tarô, pela quantidade maior de cartas, significa correto eu afirmar que ele dá mais detalhes? O tarô, ele dá mais detalhes, Bernardo, porque os 22 arcanos maiores são arcanos psicológicos. São arcanos que estão ligados a arquétipos. Arquétipo do imperador, como arquétipo do pai. Arquétipo da imperatriz, como da mãe. Arquétipo do sumo sacerdote, como aquele líder religioso. Então, tem muitos arquétipos, tá? Ou seja, dentro do tarô tem coisas como a roda da fortuna, que é o arcano 10. Ele era um arcano que era... Essa figura da roda era usada em revoluções. Então, o tarô, ele bate de frente com a estrutura que existia na época, né? Porque tem um imperador e imperatriz, tem um papa e uma papisa. Ou seja, na Igreja Católica não existia papisa, né? A não ser a história da papisa Joana. Então, se colocava o tarô, a figura do diabo, a figura do bobo da corte, né? Essa figura que é muito interessante, que é o pendurado, o enforcado, não sei se você já conheceu ela. Não tinha visto, não. Eu acho que essa é uma das mais famosas, não, do tarô? Sempre que eu jogo online, sai enforcado, isso é ruim? Uma das famosas, né? Ó, essa figura é tão interessante porque na Idade Média, tu já ouviu falar aquela história que o cara ficava pendurado na bodega? Ó, deixa pendurado aí minha conta, né? Uhum. Ou seja, essa carta representava o pessoal que devia na época da Idade Média, que eles faziam um cartaz com a figura da pessoa, era como se fosse um SPC da época, um Serasa, né? Botava a figura da pessoa enforcada num pé, né? Se aquela pessoa estava pendurada, não podia comprar em canto nenhum. Olha, entendeu? Aí, rapaz. Então, o tarô tem muito disso, é uma coisa muito medieval. Mas falando um pouco de história, já que a gente está entrando em estrutura, a gente tem que ir para a história. A história do tarô é muito incerta, tá? Existem histórias mitológicas, que eu vou contar uma história mitológica agora. Se acreditava que os deuses se reuniram, Bernardo e Roberto. Os deuses, né, se reuniram. E os deuses ficaram fazendo uma reunião para saber como é que eles iam deixar os mistérios guardados para a humanidade. Onde só pessoas que tivessem uma afinidade espiritual pudessem ser detentor desses segredos, né? Então, os deuses se reuniram e não acharam resposta, porque disseram, não, se a gente pegar esse segredo, botar na montanha mais alta, um dia o homem vai chegar a escalar.
Se a gente pegar esse segredo e botar lá no fundo do mar, ninguém vai conseguir achar, né? Aí o Tote, que deu na sabedoria, disse, olha, vamos colocar esse segredo no que o homem nunca vai perceber, só os iniciados, e vai perpetuar, que seria o vício. Ou seja, o tarô, né, que vem da palavra tarocco, é uma palavra italiana, porque essa estrutura de tarô começou a ser conhecida no norte da Itália, tá? Então, a palavra tarocco quer dizer o bobo, né? É referente à carta do louco, né? O tarocco, o bobo. Ou seja, que se dizer que quem jogava aquilo ali eram pessoas que queriam ter a diversão. E, em cima dessa estrutura, grandes estudiosos começaram a observar coisas, tá? Como assim, Paulo? É o seguinte, o primeiro cabalista a fazer uma ligação do tarô com a cabala se chamou Eliphas Levi, num livro chamado Dogma e Ritual da Alta Magia. O livro Dogma e Ritual da Alta Magia tem 22 capítulos de dogma e 22 capítulos de ritual, tá? Esses 22 capítulos, ele fez uma ligação com as 22 cartas do tarô, tá? Ele fazia uma ligação com a cabala, né, também? Isso, e com as 22 letras hebraicas. Aham. E com a estrutura do homem, porque pela estrutura cabalística, o homem tem 10 falos, né? Quais são os 10 falos do homem? Roberto, queria ter pelo menos um. Da mão, tá? Que são 10 falos. 10 dedos dos pés, fazendo 20. A língua, que é um falo, e o pênis, seria o 22º falo. Então, ligando com a estrutura do homem, com o Adão de Cádmon, e assim vai-se embora. Então, aí começou-se a mistificar o tarô, misturar o tarô com a cabala, misturar o tarô com a astrologia. E o tarô tem tudo isso dentro dele. Mas, Paulo, mas só um minutinho que ainda não ficou, pode não ter ficado claro aí pro pessoal que está assistindo a gente. O que é que o baralho cigano não fala? A pergunta é essa. Ele só dá mais detalhes. Pronto. Tá? Porque as cartas dos naipes, dos arcanos menores, dão muito detalhe. Pegando esse link, Paulo, pegando esse link em relação aos detalhes, é isso que eu queria saber também. Se busca muito, o ser humano é muito movido pela curiosidade em relação ao desconhecido. Se busca muitos oráculos para se compreender ou saber o que vai acontecer no futuro, né? Esses detalhes que o tarô que você está falando aí, que ele dá mais detalhes, é só sobre o futuro ou o tarô ele fala também sobre o presente, sobre características, sobre o que está acontecendo agora? Isso. O tarô fala passado, presente e futuro, mas o tarô, em cima de uma carta, tá? Você pega uma carta dessa como os Namorados, que eu vou mostrar aqui, aqui fala tanto detalhe e dá conselho também. O tarô ele é uma ferramenta terapêutica. Existem muitos terapeutas como eu que também fazem a parte de terapia através do tarô. Tá? Então, o tarô dá muito conselho. O baralho cigano ele é muito reto. O baralho cigano, vamos supor, um dia eu estava dando um curso, né, e chegou o meu projetor não funcionar de jeito nenhum. Aí eu peguei, tirei 2 cartas do baralho cigano, apareceu a carta da foice, né, e apareceu a cobra. Então, ali o baralho cigano me disse o quê? Que existia algo cortando um fio, que a cobra seria o fio. Ou seja, quando eu troquei o fio do projetor, o projetor funcionou. Tá? Já o tarô, ele vai falar disso, ainda vai dar mais detalhes, vai dar conselhos. Tá? E o baralho cigano, ele é muito reto, porque ele só tem essa estrutura. Enquanto, vamos supor, uma carta da morte, né? Eu vou pegar aqui no tarô a carta da morte, enquanto isso eu vou falando. A carta da morte, ela possui, no mínimo, 2 cartas de baralho cigano dentro dela, tá? Porque ela possui a carta do caixão, tá? Por ser morte, o baralho cigano tem o caixão. Ela possui a carta da foice, porque aparece o esqueleto, né? Passando uma foice, né? Ou seja, uma carta do tarô, às vezes, envolve 2, 3 cartas do baralho cigano. Então, o tarô ele é muito interessante, ele é um estudo mais profundo. Paulo, só para eu entender, quem influenciou quem? Foi o baralho cigano que influenciou o tarô? Ou o tarô influenciou o baralho cigano? Ele é o pai da cartomancia, o tarô.
Então o baralho cigano foi algum preguiçoso que aprendeu tarô e queria um negócio mais fácil. O tarô foi a primeira estrutura, Roberto, feita, né, e impressa no papel. Então, eu, como historiador também dessa parte de cartomancia, eu digo que o tarô mesmo nasceu depois da invenção do papel, depois da impressão, tá? O tarô começou mesmo a se conhecer tarô no início do século XIV. Na verdade, inclusive tem pessoas, né, Paulo, que dizem que alegam que eram em bloquinho, eram em pedaços de madeira, né? Ele parece pintados à mão em pedaços de madeira, os persas tinham trazido, né? Não. Se fala muito dessa história dos deuses. Existem histórias que ligam o tarô para a Atlântida, que veio do conhecimento atlântico e tal, que os atlântidos ensinaram para os egípcios colocavam essas figuras do tarô em templos iniciáticos, mas nenhuma dessas histórias tem validade, porque até hoje não se achou nenhuma coisa arqueológica. Evidência, né? Nenhuma evidência, né? Arqueológica mostrando que tem uma ligação com o Egito. Tá? Quem criou essa ligação do tarô egípcio foi um cidadão da Argentina. Ele até criou o tarô egípcio depois, é um cidadão argentino que agora está me fugindo o nome, ele criou o tarô egípcio, mas não existe nenhuma evidência do tarô, e sim que vem do norte da Itália, e um dos tarôs mais conhecidos se chama tarô de Marsella, que tem uma ligação com a cidade de Marsella. Mas a gente sabe que essa estrutura do tarô é incrível, porque ela mobilizou, né, e estruturou-se em várias escolas iniciáticas europeias. Então, o Paulo falou que tem vários tipos de tarô, né? Tarô de Marsella, que é o mais famoso, tarô egípcio. Tem. Quais os principais tipos de tarô? E tem diferença entre eles? Ou é apenas uma adaptação que uma pessoa fez, que achava melhor para ela? Ou muda só um desenho, mas não muda a estrutura? Quais são os tipos mais famosos de tarô? Pronto. A estrutura do tarô é a mesma, tá? O tarô mais tradicional que se tem hoje, mais conhecido no mundo, é esse que eu te falei de Marsella, que tem os maiores, ou maiores, e os menores são figuras do naipe, tá? Aí chegou um cidadão chamado Edward White, ele foi grão-mestre da Golden Dawn, e por ele ter exposto o seu trabalho magístico, e a escola de mistério dizia que quando o mago chega no último grau do seu conhecimento, ele faria o próprio tarô. Então, Edward White criou o tarô também mais conhecido no mundo, além do de Marsella, chamado tarô de White, que tem uma diferença, porque ele tem o mesmo arcano, tá? O mesmo arcano maior, só que o White ele inovou, ele fez algo além do tempo dele. Ele colocou figuras nos arcanos menores, tá? Essa aqui é uma carta de 8 de pentáculos, ou seja, 8 de ouro. Ele colocou aqui um artesão criando ouro aí, ou seja, dando mais significado para a carta. Esse cara foi incrível, Edward White, tá? Ele deixou o nome dele na história com a Pamela Smith, que foi quem desenhou o tarô dele. Esse tarô eu jogo muito, porque ele dá muito detalhe. O tarô é incrível. Eu jogo mais ele do que o de Marcelo. E depois dele, um outro cidadão chamado Aleister Crowley, que é muito conhecido no mundo da magia, também criou um tarô dele, tá? Tarô de Crowley, certo? E que é o chamado tarô de Tote, que nós temos aí uma grande referência que já veio no Reconnect, que foi o Anderson Rosa, que é o Frater Goya. Ele é a maior autoridade do tarô de Tote aqui dentro do Brasil, né? E esse tarô é um tarô muito enigmático, voltado para a religião que o Crowley criou, e nós estudamos ele também. Ou seja, é um tarô base normal, 22 arcanos maiores e 56 menores, mas na estrutura que o Crowley deixou todo o conhecimento de magia dele aqui dentro. E existem outros tarôs, muitos tarôs. Eu tenho uma coleção aqui enorme, tenho quase... Mas tem diferença entre eles, Paulo? Tem diferença? O que um fala, o outro pode não falar, ou é só estrutura gráfica? São a mesma coisa. O que vai mudar, Bernardo, vamos supor, um toque de época, vamos supor, esse aqui é o tarô das bruxas. Ele tem a mesma carta aqui da sacerdotisa, o mesmo eremita, só que em histórias
em figuras mais realistas ou com diferenças. Paulo, partindo mais para a prática, assim, para o nosso público reconectado que quer jogar um tarô, está procurando aí um oráculo para poder fazer essa reconexão, né? Você, enquanto pessoa, enquanto tarólogo, enquanto mestre que coloca ali o tarô, existem coisas que nós devemos perguntar para o tarô? Qual é o melhor dos mundos para você? Vem um consulente, vem ali alguém para jogar o tarô para você. Quais são as perguntas que você fala assim? São essas as perguntas necessárias para você fazer para o tarô? Existe Pronto. isso? Sobre pergunta, é o principal, é como você faz as perguntas. Existem métodos no tarô que a gente não precisa perguntar nada, como o método da roda do ano, né, que é a roda zodiacal, como o método do tabuleiro, que começa o tarô a falar para você muita coisa que está acontecendo. Mas quando você tem uma questão com o tarô, quanto mais específico for a sua pergunta e bem equilibrada ela, melhor vai ser a resposta. Vamos supor, teve uma pessoa, uma consulente, que chegou para mim perguntando sobre uma casa que ela queria vender. Ela perguntou, eu vou conseguir vender essa casa? Eu cheguei para ela e disse, olha, o tarô vai te responder ou que sim ou que não, mas provavelmente sim, porque a casa está à venda. Mas pode passar 2, 3 anos e a casa não ser vendida, porque a gente não aprendeu a formular a pergunta correta. Porque a gente tem que perguntar, dentro do período de 2020, eu vou conseguir vender a casa? Aí o tarô vai dizer se sim ou não. Porque pode ser que seja uma venda daqui a 10 anos. Então, o tarô nunca mente. Quem vai mentir é a pergunta da pessoa que não soube fazer. Então, é importante saber perguntar, né? E ser mais específico. É muito importante. Aí está a diferença de um verdadeiro tarólogo. Porque ele vai saber o método correto e a pergunta da forma correta de se fazer por oráculo. Então, isso é importante estudo, por isso é importante o conhecimento para a gente chegar e agregar. E o tarô, cada carta do tarô, ele representa uma palavra. Tá? Já do baralho cigano, eu digo que é uma letra, que você junta uma letra com a outra para dar uma palavra. Já do tarô, só uma carta já é uma palavra, um sistema. Tá? O tarô, ele fala para a gente como a gente lê um livro. Então, a gente tem que ler dentro da estrutura, dentro do método, tá? Porque tudo isso aqui é uma linguagem. É uma linguagem que chega a ser uma linguagem psicológica, seja a ser uma linguagem consciente. Porque quando o oraculista vai jogar, ele vai deixar todas as cartas viradas, né, na sua posição, onde não se vê o que tem a carta. E quando o consulente ele puxa a carta, ele conscientemente não sabe o que está aqui de baixo. Mas o inconsciente dele, segundo Jung, sabe. Então, Jung foi um dos mestres da psicologia, né? Sim. E escreveu muitas coisas sobre o tarô. Muitas coisas sobre o tarô. Ô Paulo, assim, a evidência, como a gente já falou, evidências históricas, né, que dizem que o baralho, né, varia entre 1320 a 1430, na Itália, você falou muito bem a história do baralho, mas tem muitos cartomantes que vendem o baralho como se fosse uma ciência milenar, que fosse egípcio, falam, como eu tinha falado no começo da nossa entrevista, falam que é uma entidade que responde. Isso seria marketing? Somente marketing? Poderia um tarólogo ser bom sem nem saber a história do seu oráculo? Mas tu responde já. Porque passou rapidinho, já foi o primeiro bloco. Fica aí, não sai daí, está na Reconnect.